O Papo Dinâmico volta agora com as entrevistas sobre assuntos diversos, depois de um período longo aí, onde entrevistamos os candidatos ao governo de Goiás, né? E agora nós vamos falar de tecnologia das construções, inovação tecnológica nas construções. O Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, todo domingo, às 10 da noite. E também nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, também estamos lá no nosso perfil, onde você pode mandar sua mensagem aqui para nós, curtir também as nossas mensagens lá. Hoje nós vamos falar de inovação nas construções, com a professora doutora da UFG, Tatiana Amaral, engenheira civil, e também com o engenheiro civil Wesley Ricarte, ele que é engenheiro da GPL Incorporadora. Então vamos começar aqui pela professora Tatiana. Obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vinda ao nosso Papo Dinâmico. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, é um assunto que me interessa bastante, a universidade está sempre à frente dessas questões relacionadas à inovação, tentando atender as necessidades aí das empresas, né? Principalmente em termos de pesquisa, em termos de resultados e respostas. É um prazer estar aqui. Wesley Ricarte. Isso aí. Ricarte, esse nome é o quê? Francês? Alemão. Alemão, Ricarte. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Papo Dinâmico. Boa noite, professor. Satisfação estar aqui. Espero poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre as metodologias que a gente vem aplicando no mercado. A área corporativa, as empresas, utilizam muito os conhecimentos da universidade que são produzidos, porque a senhora é professora da área de engenharia, né? Engenharia de produção, salvo engano. O mundo corporativo utiliza muito os serviços de vocês, as pesquisas, os conhecimentos que vocês produzem lá para inovar seus processos, na sua atividade? Eu atuo na engenharia civil, né, na engenharia civil e ambiental e também na engenharia de produção e, sem dúvida, a universidade ela tem um papel importante de inovação, né? Antes de tudo, ela sempre está à frente nas pesquisas, tentando inovar, tentando trazer respostas às chamadas dores das empresas, né? Seja nessa área que nós iremos discutir hoje sobre novas tecnologias ou às vezes novos materiais, né, novas soluções em termos de gestão também, se é possível de ser feito. E existe um namoro, né, professor Daniel? Assim, não existe pesquisa se não existir um problema. Essa é a ideia, esse é o papel da universidade, né? A universidade está aí para, de fato, servir a sociedade, né? E sim, as empresas consomem e tem uma parceria muito forte, né? Há pouco tempo eu organizei, né, junto com um grupo de pesquisa em construção, que é um projeto de extensão, um evento onde a comunidade da construção como um todo pôde discutir sobre inovação na construção civil, né? A indústria 4.0, a construção 4.0, né? De que maneira que nós podemos sobreviver nesse mercado e nesse processo de necessidade de dados em tempo real, que é isso que nós estamos discutindo hoje. Ok, vamos a uma pergunta agora para o Wesley Ricarte, né, da GPL Incorporadora. É uma incorporadora que já tem muitos empreendimentos lançados, realizados, né, aqui em Goiânia e tal. Como é que é a absorção dos conhecimentos, da tecnologia nos processos de construção? Eu imagino que você atua diretamente nesses processos aí de planejamento e execução, né, de empreendimentos. Como é que é isso? Sim, então, no âmbito nosso, né, da construção, a gente utiliza, sim, bastante inovações. A gente vem desde a concepção de projeto, né, então, desde a elaboração, desde o nascimento do projeto, a gente tenta utilizar essas ferramentas que melhoram a nossa gestão, melhoram na tomada de decisão, né, e utiliza muito, né, da consultoria, sim. Acho que até aproveitando a pergunta que você fez, a gente sempre, vamos dizer assim, a gente faz meio que um bate-bola com os consultores para a gente tentar melhorar e trazer novas inovações e coisas bacanas para a gente poder fazer uma gestão melhor dentro do canteiro de obra. Então, desde layout, né, software de acompanhamento, tudo, né, que envolve sustentabilidade. Então, a gente está sempre
estudando isso daí para a gente poder aplicar. Já há muitos anos eu vejo, aí vale para os dois agora a pergunta, muitos anos eu vejo construção em Goiânia que o pessoal utiliza o quê? Betoneira, bom, utiliza também agora muito mais o concreto usinado, né? Que é aquele caminhão que fica lá girando em volta da obra com as bombas, jogando concreto em todos os pavimentos, até no último pavimento e tal. E guindaste, que é uma tecnologia, não resta dúvida que é uma tecnologia mecanizada, eu acho, né? Mecanizada. Mas o que mais, né? Porque é claro que isso permitiu fazer prédios, arranha-céus e tudo mais, mas ainda, quer dizer, hoje já é uma tecnologia, não é ultrapassada, porque ela é muito usada, mas já é muito convencional, não é mais inovação, digamos assim. Praticamente todas as construtoras têm esse sistema de construção. Que outras tecnologias são incorporadas hoje no processo de construção em Goiânia e no Brasil? Então, o primeiro, para completar o raciocínio. Então, acho que você já fez meio que um resumo, né, dos equipamentos que a gente mais utiliza. Então, a gente tem os elevadores cremalheira, a gente tem grua, né, que é o guindaste. A gente tem a questão de movimentação horizontal também, né, bastante equipamento que ajuda a gente nessa logística. E a verdade, assim, o que faz com que isso, né, melhore, vamos dizer assim, que não precisa muito além disso, é a questão da logística, né? A gente pensa muito numa obra enxuta, vamos dizer assim, então a questão realmente do Lean Construction, né, que é onde você realmente planeja o seu método de trabalhar. Então hoje eu defendo muito isso, eu acho que além dos equipamentos que a gente utiliza para construção, o que manda muito é a questão do layout de canteiro, né, logística de abastecimento. Então eu penso que para poder complementar essa tecnologia que a gente tem hoje dentro dos canteiros de obras é realmente a parte do planejamento, né, o planejar antes de executar. Fazer com que a gente perca menos tempo, que essa operação ela seja mais otimizada, e é isso que eu vendo muito dentro do meu canteiro, eu acho que traz resultados, né? A gente tem isso comprovado, que está ajudando bastante a gente nesse gerenciamento aí de dentro do canteiro de obra. Porque na verdade o canteiro de obra nada mais é que uma fábrica de construção, né? Então a gente entende que num método, vamos dizer assim, num outro segmento, uma fábrica é a questão da organização, da sequência de serviço, né? Então você não tem algo que vamos dizer assim, que vai acontecer sem você ter planejado, né? Então, professora Tatiana, é na área mesmo de gestão que a inovação aconteceu mais, evoluiu mais, ou também em outros aspectos? Na verdade, assim, a inovação dentro da construção civil, ela vem ocorrendo em vários aspectos, de forma sistêmica mesmo. Sim. Então, desde novos materiais, a novas maneiras de gerenciar, novas filosofias. O Wesley comentou sobre a Lean Construction, né? Então, assim, a Lean Construction, na verdade, ela veio lá da produção enxuta, lá do sistema Toyota de produção, que foi traduzido em 10 princípios por um finlandês fantástico chamado Lauri Koskela. Então, trouxe o conceito de valor, a ideia, a importância da logística na distribuição de suprimentos. E o que o Wesley falou é muito importante. Então, assim, a ideia, por que não trabalhar com cross-docking, né? Eu chego com material e distribuo esse material conforme as frentes de serviço. Mas isso é possível se eu tiver um planejamento, um orçamento bem detalhado, onde eu tenha programado lá a longo prazo, médio prazo e curto prazo, onde eu saiba das necessidades das minhas frentes de serviço. Então, vem a importância da logística. A logística só funciona se tiver um bom treinamento, uma boa qualificação. Eu pensei de requalificação, né? Ele falou também sobre planejamento e orçamento, né? Então, a gente tem novos materiais, novas formas de levar esse material. Antes, realmente se trabalhava com concreto usinado, ou até argamassa produzida em canteiro. Hoje em dia, não, eu vou produzir essa argamassa em processos anteriores ao canteiro e pedir para essa indústria, comprar para essa indústria esse produto pronto. Então, eu diminuo um processo, né? Então, o conceito da construção off-site como inovação, né? Eu produzir esses materiais fora do canteiro, produzir esses kits fora do canteiro. Então, nós temos uma série de situações. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos falar dos benefícios da inovação tecnológica na construção civil e mais outros aspectos. Daqui a pouquinho.
De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Escuta, hoje nós estamos falando de inovação tecnológica na indústria da construção civil. Mas uma construção civil, professora Tatiana, ela começa antes mesmo da obra, né? Quando é que começa? Na elaboração do projeto, aí depois tem todo um processo de aprovação. Nisso também é possível tecnologia, inovação tecnológica? Sem dúvida, principalmente nessa etapa, né? Hoje em dia, as empresas têm trabalhado com o BIM, né, que é o Building Information Modeling. Então, assim, eu até colocaria assim, o I bem grande, né? O information, né? Informação. BIM não é o Mr. Bean, não tem nada a ver com o Mr. Bean. Nada a ver com o Mr. Bean. É build? Como é que é? BIM. BIM, que é Building Sim, da Construção. A sigla é em inglês, né? É Building Information Modeling. Ah, ok. Que é, o que significa? Que é a modelagem da informação desta construção. Então, isso é tudo modelado, detalhado, antes mesmo de ser executado. Okay. Então, teoricamente, todos os nossos problemas podem ser identificados nessa etapa, que nós chamamos de clash detection, ou seja, qualquer tipo de incompatibilidade, isso é detectado nesse momento. E outra questão é com relação a custos, né? Então, eu preciso determinar qual que é o custo limite, qual que é o target, né? Qual que é o custo-alvo que eu preciso, que eu vou utilizar para executar essa construção. Essa etapa de planejamento, ela não é feita só por engenheiros, né? Porque, na verdade, pelo que eu estou entendendo, envolve vários aspectos da realidade e, portanto, depende de vários profissionais. Projetistas, né? Envolve projetistas, quem mais envolve aí? Porque tem que fazer o quê? Levantamento de dados, um monte de coisa, né? Projetistas, principalmente, né, das diferentes áreas. Projetistas é de qual área? Área de arquitetura ou tem de outras áreas também? Acho que vem a parte de desenvolvimento também, né? Acho que a diretoria da empresa, toda empresa tem uma identidade, então cada diretor, cada direção, ela tem uma linha que ela gosta mais de trabalhar, então a informação ela começa aí, né? Então, qual produto a gente vai atender? Em cima do produto, aí envolve sim projetista, envolve orçamentista. Mas o que a Tatiana falou é isso, né? O BIM, ele é modelagem, em cima da modelagem do BIM, praticamente você tem ali todas as informações, né? Levantamento de volume, né? Para fazer orçamento fica mais fácil e, vamos dizer assim, mais otimizado, né? É porque eu estou imaginando aqui, a JPL vai fazer um empreendimento. GPL, eu falei JPL. GPL. O que quer dizer GPL mesmo? Na verdade, é a sigla do diretor nosso. Então, GPL Incorporador vai fazer um empreendimento, um condomínio aí, sei lá, um edifício aí, com duas, três torres e tal. Para fazer isso, vai precisar do terreno, né? Esse terreno tem as dimensões adequadas, tem toda uma questão de legislação, que tem que saber se está numa área densável, quais as condições, estudo de impacto de trânsito, de vizinhança ambiental, um monte de estudos, né? Que tem que ser envolvido nisso aí, além de definir o público-alvo, a possibilidade de crédito, né? Viabilidade, né? A viabilidade econômico-financeira, né? Isso. E isso envolve vários tipos de profissionais, né? Porque não basta chegar lá o urbanista, o arquiteto, fazer o projeto, né? O urbanístico e depois não ter viabilidade. Sim, não é sim. Isso? Na verdade, isso é tudo definido, né? Vamos dizer assim, é pré-definido. Né? Isso, mas onde a inovação pode ajudar nisso, né? Porque hoje em dia está muito mais fácil, que antes o que tinha que fazer? Tinha que pegar um teodolito e sair medindo, né? Hoje nem sempre, às vezes precisa também, né? Teodolito. Teodolito é aquele equipamento, né, que os agrimensores usam para medir terra e tal, né? Mas hoje em dia tem recursos bem mais... A gente utiliza drones, né, para fazer levantamento de área. Questão de muita tecnologia envolve também a comunicação, vamos dizer, se as informações chegarem mais rápido, né? Então hoje a gente tem trabalho também com programas tipo Autodoc, né? Enfim, tem outros aí que ajudam a gente essas informações se cruzarem mais rápido, as informações chegarem mais rápido e as coisas tendenciam a ser mais, vamos dizer assim, a ganhar tempo, né? Otimizar tempo. Porque dependendo do empreendimento ainda tem compensação ambiental, tem um monte de outros custos que são de exigências legais. Quer dizer, não basta o empreendedor chegar e falar, tem tantos, né, milhões para gastar nesse empreendimento. Esse empreendimento tem que estar adequado àquilo ali, levando em consideração todos esses efeitos colaterais aí, né? Como a tecnologia pode ajudar nisso? Nessa parte de incorporação, quando nós falamos sobre tecnologia, seria principalmente o uso da realidade
virtual, Isso. onde nós não precisamos errar lá na etapa de canteiro. Isso pode ser feito virtualmente. Então, nós temos o Digital Twins, onde nós podemos virtualmente fazer uma projetação do que se espera em termos de edificação, né? Agregando ao máximo de valor, atendendo ao desempenho, que é a parte legal propriamente dita. E quando eu falo de valor, é sobre a ótica do cliente. Não adianta ter um prédio perfeito se ele não está sendo direcionado para uma demanda reprimida. Isso é um ponto super importante, né? Porque tudo é feito para o cliente, então precisa ter qualidade, precisa ter desempenho, precisa ter um custo acessível e atender às exigências do cliente. Você perguntou sobre inovação. Isso, nessa como é que a etapa. inovação pode ajudar nisso, né? Porque, na verdade, esses conceitos assim, são conceitos que já existem há muito tempo, mas como torná-los de forma mais viável Mais hoje, mais acessível hoje, com o uso de inovação? Porque você acha que é a função... Realidade aumentada, né? Eu acho que realidade essa projeção, né? Essa projeção futura, o que a gente vai... Tem também as correções, né, de custo. Acho que assim, a informação hoje ela é bem importante com relação a isso. Tem várias ferramentas que ajudam a gente a tomar essas decisões. Né? Okay. O Wesley falou sobre monitoramento de dados, registro de dados. Eu acho que essa é a maior inovação, o chamado Big Data, né? Big Data. Então, assim, hoje nós temos acesso a um banco de dados, onde esse banco de dados... Ele é uma riqueza da informação da empresa e é possível modelar, ou seja, trabalhar com a IoT, né, a inteligência da máquina, para te dizer o seguinte, é viável sim economicamente, é demandado em determinada região. E assim por diante, né? A gente tem essas alternativas. Como é que a inovação tecnológica tem conseguido agilizar os processos de construção? Porque antes, não sei quanto tempo gastava para construir um prédio de 20 andares. O mesmo prédio hoje se constrói com mais agilidade? Sim, com certeza. Igual eu te falei, a linha de produção ela é importante, né? Acho que a tecnologia, com a questão de moldagem, de modelagem, da gente poder... antecipadamente lá na viabilidade do projeto, a gente também estudar vamos dizer assim, o que é fácil acesso para a empresa, que a gente consegue atuar, que a gente vai conseguir um resultado bacana e vai atender as expectativas do cliente. Então, lá nessa concepção e quando a gente chega no momento da execução, se torna mais fácil quando você tem uma linha de produção, que é aquilo que a gente conversou, né? São painéis gerenciais, os equipamentos necessários para poder atuar. Então, o tempo ele é otimizado. Então, você consegue vir com algo mais pronto, mais montado, para que no momento ali da aplicação a gente consiga ganhar esse tempo que é importante, né? Ok, na produtividade, como é que a inovação pode ajudar na produtividade? Que é conseguir mais resultado com menos esforço, que é a produtividade, podemos definir assim. Como é que seria isso em termos de inovação? E em que medida nós já aumentamos essa produtividade? Eu acho assim, nós estamos falando de pessoas, né, Wesley? Sim. Antes de tudo, nós estamos falando de pessoas. E pessoas, eles têm o seu limite, né? Assim, a gente pode melhorar o quê? A logística, pode melhorar alguns equipamentos que são mais ergonomicamente mais adequados para o funcionário. E antes de tudo, a gente estava falando anteriormente sobre prazo, né? Antes, quando eu estava em obra, as obras eram muito mais simples. Então, se falava de concreto de 25 MPa. Hoje em dia não existe mais nem esse concreto numa edificação. Então, o que eu observei ao longo dos anos? Uma evolução de construção absurda, né? E sendo executado em 24 meses, 36 meses. Sim. Então, é quase que uma mágica. Essa mágica se resume em quê? Ao invés de a gente trabalhar com uma ficha de verificação de serviço para testar a qualidade de um serviço em papel, ela agora é digital. Esse dado em tempo real é monitorado em tempo real e a tomada de decisão se torna mais ágil. Então, é possível identificar, nós temos 9 tipos de perdas de produção. Se duvidar, daqui a pouco a gente inventa mais, né? Então, se você fizer essa brincadeira de pré-requisito, categoria e impacto possível, tem 700 possibilidades de ter perdas de produção. Então, com o preenchimento da ficha de verificação de serviço, né, manual, é quase um mês depois, né, que você toma uma decisão. Isso não é possível. Então, eu só dei um exemplo do controle da produção, que é o monitoramento. Mas existem vários outros. Hoje nós temos a leitura de projeto utilizando o QR Code, né, a utilização de drones para monitoramento
de serviços para acompanhamento de as-built, né? Posicionamento de câmeras para monitorar esses dados, posicionamento de câmeras na frente do capacete do funcionário para monitoramento em tempo real. Ou seja, nós temos duas questões aí, que é a digitalização e a digitização, que são conceitos diferentes. Ok, entendi aí. A gente volta nesse assunto nos próximos blocos, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. E nós vamos ver como é que fica também a questão do desperdício na construção civil e o impacto ambiental da indústria da construção. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, todo domingo, 10 da noite, e nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás, no Facebook, no Twitter, no Instagram, também sempre lá no perfil do nosso programa Papo Dinâmico. Lá você pode curtir, mandar sugestão de tema, sugerir convidados para a gente trazer aqui e fazer esse Papo Dinâmico aqui com quem você considera, até você mesmo, se você estiver disposto, né, tiver disposição, tiver algum assunto que você considere interessante para os nossos telespectadores, as famílias que nos acompanham aqui no Papo Dinâmico, pode mandar a sua sugestão, que teremos o maior prazer de trazer aqui, de convidar e a gente bater o maior papo aqui, tá bom? E hoje estamos falando de inovação tecnológica na construção civil com a professora doutora da UFG, Tatiana Amaral. Ela que é engenheira civil também, entre outras coisas. Consultora, auditora e tal na área de engenharia, e também o engenheiro civil da GPL Incorporadora, Wesley Ricarte. Então, uma das coisas que eu vejo, o cimento é sempre necessário na construção civil, porque o cimento, a indústria do cimento faz uma poluição danada, né? Quando a gente vai aqui para o lado de Iguapó, aqui tem uma indústria ali que solta uma poeira danada na região ali, não é? O cimento é sempre necessário mesmo, porque eu tenho a impressão que ele causa um impacto ambiental muito grande. Sim, ele é necessário. Não existe obra sem cimento. O que apresenta o melhor resultado é o cimento. É o cimento. Pode até existir uma outra metodologia, mas que atenda às necessidades do que a gente aplica hoje. E não é possível um cimento mais sustentável, não. Vocês não pensaram, a doutora aqui, que é pesquisadora, tem uma resposta para isso, quer ver? Assim, na verdade, o cimento é um material, mas vamos falar do resultado desse material ali, o concreto, por exemplo. O concreto tem a possibilidade dele se tornar mais sustentável com a adição de alguns produtos. Por exemplo, dentro da universidade, tem pesquisas que agregam ao concreto o saco de cimento utilizado, ou seja, ao invés de eu descartar aquele saco de cimento na natureza, eu vou utilizar ele como fibra, adicionando maior resistência. Então, é possível fazer isso com alguns materiais. Agora, a questão do material particulado, né, que você comentou anteriormente, sem dúvida, existe sim a poluição e hoje nós temos a parte legal que controla a redução desses impactos com relação ao meio ambiente e com relação ao próprio funcionário, né, que o problema é ele pegar e respirar o cimento. Eu tinha um problema com amianto aqui em Goiás também, né? Resolveu esse problema do amianto ou continua ainda? Deva ter um controle, né? Mas ainda continua fabricando. Continuamos tendo material produzido com amianto. Cimento, né? Exato. E com relação à questão de saúde, a inovação tecnológica já superou isso ou não? O que acontece hoje nos equipamentos, né? Em função até da fiscalização, os equipamentos, eles têm algumas soluções para reduzir esses impactos. Okay. Mas nós estamos falando de uma atividade extremamente salubre, né? A construção civil ela tem os seus riscos associados. Ok, uma das coisas que se fala de inovação, até que foi muito tema aqui na campanha eleitoral, é a questão das cidades inteligentes, né? Em que isso impacta no ramo da construção civil? Vamos lá, o Wesley. Na verdade, acho que cidade inteligente é questão de dimensionamento, né? Eu penso muito em estudos prévios, né, com relação ao impacto de vizinhança, impacto ambiental, impacto de mobilidade. Eu acho que até o uso da tecnologia, né, realmente fazendo essas padronizações e na concepção de uma criação, acho que é o principal. Não me parece que
que só o fato de colocar câmeras numa cidade, filmando o trânsito e tal, não caracteriza propriamente uma cidade inteligente, né? Por mais que seja digital, essas câmeras e tal, precisaria de algo mais, né, para se chamar que é uma cidade inteligente. Também só o fato de fazer identificação facial também eu acho pouco, né, para ser uma cidade inteligente. A ideia, o conceito de cidade inteligente, ele está muito relacionado à funcionalidade. Então, assim, lógico, tem a questão do uso de câmeras, no sentido de garantir a segurança, o reconhecimento facial para identificar que aquela pessoa pode ter acesso a uma determinada área, mas tem outras questões relacionadas, né? Da utilização sustentável daquela região com relação ao entorno. Isso também é muito importante. Então, hoje, aqui em Goiânia, eu acho que a gente está indo bem nesse caminho, né? Às vezes tem alguns condomínios horizontais que tem toda uma preocupação de garantir a sustentabilidade do entorno, com relação a escolas, com relação à prestação de serviço, com relação ao lazer, né? A possibilidade de utilizar uma atividade, ou fazer uma atividade ou de uma determinada área caminhando. Então, acho que o conceito de cidade inteligente ele é um pouco mais amplo. Brasília, quando foi projetada, o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, né, que planejaram Brasília, o Oscar Niemeyer arquiteto e o urbanista Lúcio Costa, se eu estou certo, né? Isso mesmo. Eles planejaram uma cidade inteligente, criando setores, né, setor hoteleiro, setor da indústria, setor do comércio, setor público e tal. E não sei se lá funcionou, porque hoje já está meio bagunçado isso em Brasília. Aqui em Goiânia, vez por outra, alguém tem essas ideias de criar setores de desenvolvimento. A cidade de inteligência passa por isso aí? Concepção, né? Acho que né? lá na concepção que a gente pensa, igual você falou de Brasília. Realmente foi bem planejado e a gente entende que lá, apesar de parecer, mas lá funciona, né? Imagina se lá tivesse essas condições que às vezes a gente vê em Goiânia, né? Então, acho que lá na concepção foi pensado, foi projetado e hoje eu vejo que lá já não é vamos dizer assim, pior por conta desse planejamento, dessa concepção lá atrás. O que a inovação tecnológica ajudou na questão do desperdício? Estou mudando de assunto já. Em relação ao desperdício. Só quer ainda falar sobre a cidade inteligente? Ok, pois não. É porque Brasília tem uma questão de setorização. Isso. E, às vezes, talvez ela seja muito criticada porque ela não tem uma questão que é tão importante para a sociedade, que é a integração. Então, em termos de manutenibilidade, manutenção em si, é super importante, mas a integração também é importante. Com certeza. Então, eu acho que tiveram alguns planos diretores que foram mais assertivos nessa questão da integração, né? Então, acertaram na setorização, agregando essa questão que, às vezes, em alguns momentos, criticado. Ok, agora vamos falar do desperdício, né? Que vocês já tocaram nesse assunto aí. Mas o que a inovação tecnológica está fazendo para diminuir o desperdício, para aproveitar materiais que são descartados, às vezes, na obra? A questão do desperdício é tão interessante porque quando você falou de desperdício, você associou o desperdício a materiais. Mas existem várias outras formas de desperdício de processo. Você já tinha falado ali da questão de argamassa mesmo, não fazer na obra, já trazer argamassa, concreto, já trazer de fora e tal, né? É uma linha de produção, né? Na verdade, você não produz na obra. Na verdade, aqui no Brasil, a gente ainda tem muito essa questão artesanal, né? Então, como eu falei também, que o canteiro de obras é a fábrica da construção. Se você deixa para produzir tudo ali naquele espaço, acaba que o espaço não é suficiente porque a gente mexe com um volume muito alto. Então, quando você meio que dessegrega isso, né, pega um pouco de cada ponta aí, fica mais fácil fazer a operação. Então, acho que a racionalização também é um caminho muito bacana, né, de projeto, isso é concepção de projeto também. Então, a gente tem um projeto de primeira e segunda fiada, você consegue eliminar aí no desperdício de bloco, né, enfim. Então, acho que tem várias situações que a gente consegue melhorar esse desperdício. A gente falava nos bastidores aqui, porque a gente não estava gravando ainda, mas sobre o bioconcreto. Qual o problema que tem com o bioconcreto que ele ainda não é utilizado em ampla escala, doutora? Questão do bioconcreto. Na verdade, assim, eu não sou uma especialista na parte de materiais, eu entendo muito mais de processo, né? Mas o bioconcreto, ele, na verdade, é uma bactéria que é adicionada ao concreto, uma bactéria, eu falo que uma bactéria inteligente, né? Está viva ali, viva, adormecida. E ela pode ser adicionada na argamassa ou em formato de spray ou no próprio concreto.
que em contato com a água vai acordar aquela bactéria e ela vai reparar aquela alguma fissura que existe ali. Aquela no fissura. concreto. Okay. Então, isso seria bom, então, no caso de infiltrações. Você tem uma casa que tem infiltrações. Com certeza. E tendo essa bactéria, a infiltração da água faria com que a fissura fosse reparada, digamos assim. Fosse reparada. Eu diria assim, na verdade... Isso não funcionou até hoje? Não, na verdade está em estudo. O spray já está sendo comercializado. Eu, assim, desconheço. Na verdade, não é uma área minha. Eu estou só palpitando aqui. A ideia é o seguinte, eu estou desenvolvendo um material inteligente, né? E antes de tudo, a ideia da sustentabilidade, a gente tem que pensar não é só em reaproveitamento de materiais, é a durabilidade daquele material utilizando uma tecnologia inteligente, né? Mas, assim, eu não tenho expertise para falar especificamente desse material. Desses artefatos industriais que têm surgido aí com muita inovação tecnológica, nós temos hoje o celular, o drone, que você já citou, que mais nós temos? O robô. Tudo isso está sendo usado na construção civil? Sim, a gente tem... Celular, com certeza. Acho que a Tatiana falou aqui, né, em relação às verificações de serviço, a gente faz tudo via celular, tablet, né? A gente tem software aí que ajuda a gente nessa gestão. Então, os cruzamentos de informação é mais rápido, as tomadas de decisões você ganha bastante em tempo. A gente tem uso de drone, né, para estudo de fachada, né, desde a parte de fiscalização do serviço, se não tem nada em desacordo no projeto, mas também a questão de aderência, né, que é muito importante, né. Então, a gente tem essas consultorias, inclusive a Tatiana também faz, ajuda a muita gente com esse tipo de estudo, né? Trazendo esses equipamentos para que a gente possa fazer esses levantamentos em loco. Nós temos hoje uma série de tecnologias disponíveis, né? São ferramentas ou mecanismos de levantamento de dados. Então, nós temos uso de QR Codes, uso de veículos aéreos não tripulados, conhecidos como drones, até os robôs, né? A ideia do robô é o quê? É garantir a segurança para o trabalhador, então eu levo ele para uma área onde traria um risco muito grande para o funcionário, então ele pode utilizar ali um robô no lugar daquele funcionário. Nós temos toda a parte de digitalização de dados, digitização de dados, que é a criação daquele dado já... em meio digital, né? Não foi uma transformação de informação. De comunicação visual também é muito comunicação visual, parte de câmeras também, né? Isso tudo, na verdade, o que nós estamos fazendo? É garantindo o monitoramento dos dados em tempo real. Isso traz para o gestor uma série de informações que antigamente ele tinha que subir lá na obra, né? Gastar energia para levantar esses dados. Quando começou a pandemia, estourou a pandemia no mundo, a China, assim, em questões de 2 semanas, montou vários hospitais de campanha lá, né? Se não me engano, 2 grandes hospitais de campanha lá no epicentro da pandemia. E fez aquilo com muita tecnologia, a gente viu, inclusive os vídeos giraram o mundo aí. E essa tecnologia, nós temos ela aqui, por que nós não usamos? Nós não usamos porque não temos a tecnologia ou não temos recursos para implantá-la? Na verdade, é mais cultura. Acho que isso que você falou da China é linha de montagem. Cada um trouxe de um lado e montou. Isso não foi produzido no canteiro. Então, quando você tem essa linha de montagem, tendencia a ganhar tempo, a evitar erros, né? Através de software de estudos também. Então, você já vem com tudo, vamos dizer assim, pré-definido. E aí, na verdade, no final das contas, como se fosse um leque. Você sai um pouco do artesanal e vai no industrial, né? Pois é, mas isso falta para nós aqui no Brasil? Nós temos, cultura, né? Mas existe, né? Existe, mas assim, não tão quanto, né, lá fora. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nossa musiquinha já tocou avisando, né, que é intervalo. Então vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos discutir aqui a questão da padronização e da personalização. Como é que a tecnologia, né, a inovação tecnológica pode nos ajudar nisso? Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Escuta aqui meus convidados aqui, minha convidada, meu convidado, professora Tatiana Amaral e o engenheiro civil Wesley Ricarte. A tecnologia só traz benefícios para a indústria da construção civil ou traz algum prejuízo? Para os dois. Eu não seria louco de falar que traz prejuízo. Eu também Pelo não. contrário. Desemprego, não?
Na verdade, assim, acho que as pessoas têm que se capacitar mais, né? Eu acho que o caminho é esse. A gente ficar pensando que o artesanal é melhor do que o otimizado, vamos dizer assim, o industrial, eu acho que a gente está andando para trás. Acho que a gente tem que, na verdade, capacitar mais as pessoas para que a gente tenha pessoas qualificadas para operar equipamentos que realmente vai trazer mais resultado. Hoje tem máquina que assenta tijolo? Existe, né? Existe, já vi vídeos, na prática eu nunca fiz, já vi vídeos. Então hoje você ainda usa o pedreiro lá, assentando o tijolo, artesanal. O servente fazendo a massa. Mas, agora, como eu te falei, hoje a gente trabalha mais a questão do desperdício, de otimizar a produção, né? Então hoje, acho que hoje a gente está mais nessa linha aí, mas existe os robôs, mas se a gente também não colocar isso lá na criação de um projeto, para você conseguir adaptar um equipamento hoje para trabalhar dentro daquilo que você precisa, é muito difícil, ainda não é fácil de encontrar, vamos dizer assim. Talvez até tenha, mas eu ainda não tive acesso. Como é que é, doutora, nas pesquisas que a senhora faz, a senhora descobre por aí que a tecnologia tem esse efeito? Porque em muitos setores a tecnologia acabou desempregando muita gente. O setor bancário mesmo foi uma coisa extraordinária, né? Eu não entendo como a... Acabou desempregando, eu acho desempregando. Eu não entendo dessa forma, não. Eu acho que a tecnologia ela vem sim agregar. Nós estamos migrando aí para a indústria 5.0 e a indústria 5.0 ela resgata exatamente essa questão. Então, eu tenho tecnologias, eu tenho controle de processos, eu tenho pessoas, então eu englobo a automação, a antiga automação, a autonomação, que é o toque humano. Se você faz um serviço de uma máquina, sem dúvida você vai ser desempregado, você será um futuro desempregado. Agora, se você tem um papel importante dentro desse processo, a tecnologia só vai vir a agregar aquele controle do processo ou alguma operação. Então, hoje, nós temos uma série de ferramentas dentro da gestão da produção que auxiliam significativamente, trazendo só resultados positivos, ou seja, melhores desempenhos para o engenheiro, Claro. para o engenheiro civil, para o engenheiro de produção. Então, assim, eu acho que jamais irá substituir. O incremento tecnológico da indústria da construção civil, ele tende a um processo cada vez maior de padronização, ou isso independe? É possível também construções personalizadas com a inovação tecnológica? Padronização é quando fica tudo igual, né? As casinhas tudo iguais. E personalização é quando você faz do jeito que você quer. Claro, o nosso telespectador, ele é muito inteligente, já percebeu que era isso que eu estava falando. A personalização é algo particular, né? Vamos dizer assim. Então, acho que você, com a tecnologia, atender isso, atende sem problema nenhum. O problema é o custo, né? A padronização melhora, vamos dizer assim, a questão do custo, que você atende em demanda. Agora, aquilo que é personalizado, atende, mas eu tenho, assim, a viabilidade disso é um pouco mais complicado. Mas eu vejo que a curto prazo, né, já até tem estudos aí de ferramentas que vão conseguir atender isso e cada vez mais barato, vamos dizer. Porque hoje o arquiteto, sei lá, o projetista, ele pode ir no computador e criar lá uma coisa totalmente personalizada. Pode. Claro que para executar vai ficar bem mais caro. Sim. Mas como existe a impressora 3D, que poderia imprimir uma casa, de repente a impressora 3D pode tornar esse processo mais barato do que fazer isso de forma artesanal, não? Eu entendo como que a tecnologia vai agregar nessa questão da personalização. Sim. Realidade virtual. Então, assim, por que não eu direcionar a escolha desse produto que necessariamente ele é mais interessante para o cliente personalizado por meio de uma antecipação de algo virtual hoje ali, uma casa de, digamos aí, uma casa de alto padrão, hoje se gasta 4, 5 anos para fazer uma casa dessa nesses condomínios fechados aí de Goiânia. Né? Principalmente se é uma casa com mais tecnologia, com internet das coisas, essas coisas tudo. Né? E como a inovação poderia, digamos assim, agilizar esse processo de construção? Porque é muito tempo, né? 4, 5 anos fazer uma casa de alto padrão. É possível construir menos tempo, principalmente quando a gente fala assim, a gente pode trabalhar com construção off-site? Pode. Né? Trazer alguns montagem, kits pronto, agilizar. E hoje, assim, na verdade, antes a gente tinha dificuldade de fornecimento de alguns materiais que eram inovadores para a gente. Hoje em dia a tecnologia não é mais inovadora, assim, no sentido de acesso àquela tecnologia. Há fornecedores que possibilitam, né, esse acesso. Outra questão que você falou da personalização. Por que a personalização ela é cara? Porque o processo para fazer aquilo que é particular.
tudo que é único, ele se torna mais caro. Como que é possível inovar? Vamos trabalhar com drywall, onde eu posso, por exemplo, ou tem outros, drywall, steel frame, eu estou falando de inovação de processo, onde eu posso personalizar facilmente com uma incorporação de um módulo. Mas uma construção de alto padrão comporta o drywall? Claro. Podemos ter drywall com na construção de alto padrão? Com certeza. Até o desempenho acústico, desempenho térmico, é até melhor do que o convencional. Tem que mudar meus conceitos em relação ao drywall, porque para mim ele é um material de baixa nossas qualidade. obras hoje... Excelente qualidade, desempenho excelente. Mas é só esbarrar, ele quebra? Não, aí é cultura. Aí você acabou de falar o que é cultura. É cultural. É porque a gente tem, o brasileiro ainda tem aquela cultura de dar batidinha na parede, falou, opa, essa parede já não funciona. Eu chego na casa, bati, escutei o barulho lá assim, oco dentro, sai não presta. É um material de baixa qualidade. Só tem estampa. Em nenhum momento da sua vida você vai querer correr e bater na parede também. Né? Então, assim, é basicamente porque a gente precisa, ela atende muito bem. E até com desempenho melhor. Tá, e tem a vantagem de fazer os vãos livres e depois faz as repartições. Faz modular, as repartições, né? modular. Eu acho que essa é a resposta. Você me perguntou qual que seria a alternativa, de que forma que a tecnologia pode contribuir na personalização, reduzindo os custos. Modularização. Eu acho que seria a resposta direta. Ok, modulação do próprio ambiente do próprio singular. Projeto, do projeto. Aí você brinca com módulos. Sim, que a modulação ele não deixa de ser uma padronização, mas é uma padronização interna, então, de uma edificação singular. Isso com antecedência, vamos dizer assim, o drywall é mais fácil você moldar isso no momento da execução, né? Né? Já o convencional depois de mas pronto... talvez a impressora 3D, eu não sei, ela não é utilizada ainda na construção civil, né? Ela é utilizada, o custo é bastante elevado, ela pode ser utilizada. Tem uma discussão, né? Alguns componentes é bastante interessante. Assim, na medida que ela pudesse ser usada de forma mais ampla, certamente os custos cairiam, né? E ela poderia fazer com muito mais agilidade processos singulares, né? Processos personalizados, que eu diria assim, conforme o projeto, né? O arquiteto concebe um projeto e a impressora executaria aquilo ali com utilização, claro, de mão de obra para suprir materiais e tal da impressora, mas certamente com menos tempo, eu imagino. É claro que tudo isso ainda é especulativo, mas pelo que eu vejo de impressora 3D para coisas menores, né, ela permite impressão personalizada com muito mais agilidade. Com certeza. E com menor custo, porque a indústria não vai fazer um produto só, ela faz em série, ela faz tudo padronizado. E se você precisa de um personalizado, então é mais difícil. Contratar um artesão certamente vai ficar mais caro, eu imagino. É melhor então fazer numa impressora que faz personalizado e ela faz rápido. Essa programação é mais rápida. Na verdade, as nossas tipologias de obras, elas utilizam insumos muito baratos aqui no Brasil. Então, mão de obra para subir uma alvenaria, ela é muito barata comparado com outros países. Por isso que trabalha com alvenaria, né? Assim como bloco, etc. Então, quando você pega de uma tecnologia de ponta, que seria a impressora 3D, e compara com esse processo tradicional que nós trabalhamos, ela se torna um pouco inviável quando se olha só custo, né? Custo-benefício. Mas são outros aspectos. Para o Wesley, vocês fazem prédio, né? Sim. Eu vejo que vocês constroem vários edifícios e tal, residenciais, né? Sim. Esses apartamentos, como é que fica a questão da internet das coisas? Vocês conseguem integrar todos os equipamentos que funcionam num apartamento na internet para o adquirente do apartamento? A questão da automação, né? Sim, os projetos recentes agora nossos, todos vêm preparados, alguns já vêm preparados, né? Já vêm com isso em concepção de projeto, e alguns vêm só com espera, né? Que já dá condição do cliente fazer essas adequações. Que cria seu sistema lá, isso né? Hoje é acionamento de padrão. Cortina por meio de tablet, som, ar-condicionado, tudo isso todos preparados. Já é uma realidade hoje. Já. Ok, muito interessante isso aí. Deixa eu ver, o que mais sobre inovação, doutora, vocês estão trabalhando que nós não falamos aqui? Eu acho que nós falamos de vários, né? O uso de veículos aéreos não tripulados para garantia de segurança e manutenção, QR Codes, controle de segurança do trabalho, acesso. Então tem várias outras situações, a tecnologia ajuda muito. Né? Então, acho que assim, além da questão de obra, vamos dizer assim, do objeto, a gente tem várias questões, vamos dizer assim, de controle dentro de uma obra que a tecnologia é primordial, vamos dizer assim. Controle de acesso, né? Isso, a gente tem catraca de acesso em obra, né? Questão de controle de exame, né? É bem
interessante e é A necessário. própria edificação pronta, o controle de acesso também nas edificações está construído, né? Hoje em dia todos os prédios têm controle de acesso depois de prontos, né? Pra você ter uma ideia, a gente faz esse em canteiro de obra, né? Então já é uma inovação, Sim. passo bem adiante. Ok, gente, infelizmente a musiquinha tocou, tá despedindo nós aqui, então vamos fazer o seguinte, muito obrigado pela presença de vocês. Vou começar com Wesley Ricardo. Obrigado pela presença, boa noite. Imagina, eu que agradeço, né? Boa noite. Precisando, a gente está à disposição. Isso, mais que a presença, pela contribuição de vocês e da doutora Tatiana Amaral. Obrigado pela presença e a colaboração. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando aí essa discussão que é tão interessante. Eu posso fazer uma propaganda aí, professor? Rapidinho que nosso tempo está esgotando. Convidar todos para escutarem o podcast Em Construção, que é um podcast que, dentre outras plataformas, está hospedado no Spotify, que fala exatamente sobre esse assunto. Ok, e para você que nos acompanhou e sempre nos acompanha, nosso abraço e até a próxima.